Tribunal do Júri no Brasil decide sem deliberação. As decisões proferidas pelos jurados observam um sistema de íntima convicção. Mas será que isso é sinônimo de decisão imotivada? Será que a exigência de fundamentação de decisões não é aplicável aos julgamentos do Tribunal do Júri? Vem comigo! Hoje eu quero tratar com vocês de um tema bastante interessante e que precisa ser enfrentado pelo direito processual penal brasileiro. Me refiro aqui à necessidade de observar o dever de fundamentação em toda e qualquer decisão judicial. Esse dever de decisões fundamentadas por parte do Poder Judiciário brasileiro, ele se encontra estabelecido, entre outros enunciados, no inciso 9 do artigo 93 da Constituição. Mas vejamos que interessante. A mesma Constituição reconhece a instituição do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, diz a nossa legislação ordinária, também dos crimes conexos a esses crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, já sabemos, é uma instituição que assegura exatamente o direito de julgamento pelos pares e, igualmente, o direito dos pares julgarem o seu igual. Agora, é bem interessante notar que no direito brasileiro, a conformação que o Tribunal do Júri recebe em observância à Constituição, que estabelece não apenas a soberania dos vereditos, mas também o sigilo das votações por esses jurados, muitas vezes aqui e acolá você encontra vozes na doutrina afirmando que o Tribunal do Júri seria uma exceção ao dever de fundamentação das decisões. Será mesmo? Esse tema já foi apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esse julgamento é um dos julgamentos mais interessantes e que pedem reflexão do operador do direito no Brasil. Eu me refiro aqui, no caso, a uma sentença proferida pela Corte de 8 de março de 2018. O título é um pouco complicado, leio para vocês. É o caso VRP, VPC e outros versus Nicarágua. São dois nomes estabelecidos com siglas, como vocês podem perceber, a partir das iniciais dessas vítimas. E por quê? Conto para vocês a história. Esse caso se refere a um crime que teria acontecido no curso do ano de 2000. Na verdade, mais de um crime. Era uma criança, nascida em 1992 e, portanto, tinha apenas 8 anos de idade, vejam só que tragédia, que teria sido submetida a abusos sexuais por parte do seu próprio pai. Essa criança, quando tinha 8 anos, era levada pelo pai, que lhe ministrava café. O pai dava café para essa criança beber. E após beber, a criança se sentia enjoada, tonta e adormecia. Quando ela acordava, ela se deparava com esse pai manuseando a própria calça e então limpando as partes mais íntimas dessa criança. A criança é levada a uma consulta médica pela mãe e então são constatadas lesões típicas de abuso sexual. O caso é uma tragédia. Mas pior do que a tragédia do próprio caso foi o fato de que o Estado da Nicarágua, o país Nicarágua, não conseguiu responder minimamente ao que seria a responsabilidade advinda dessa grave violação de direitos humanos. E essa situação de impunidade, faço aqui um parêntese, se você quer saber o que é impunidade, dá uma conferida num vídeo específico que eu gravei aqui no nosso canal, volto para cá. Essa situação de impunidade é apreciada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e ela decorreu de um julgamento de tribunal de júri na Nicarágua. Olha que mais. O Tribunal do Júri na Nicarágua tem uma conformação legal muito parecida com a do Brasil. O julgamento é feito por jurados que são recrutados, não deliberam, decidem de maneira sigilosa e o fazem por meio de quesitos. Tá vendo tanto que isso é parecido com o júri brasileiro? E aí, de maneira muito interessante, esse caso é apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que enxerga nesse caso uma grave violação hábil a ser apreciada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entre outros pontos, não é apenas isso, mas entre outros pontos há uma questão interessantíssima nesse julgado. Será que o dever de fundamentação da decisão é excepcionado
quando um determinado caso é apreciado por tribunal do júri, ou seja, se um caso é decidido por veredito, uso a expressão veredito para mencionar a decisão do conselho de sentença e dos jurados, tudo bem? Se um caso é decidido por veredito, será que a decisão de veredito é uma exceção ao dever de fundamentação das decisões que é imposto a todo e qualquer poder judicial? A Corte Interamericana disse que não se trata de uma exceção, mas se trata propriamente de uma fundamentação externada de maneira própria, peculiar pelo Tribunal do Júri. Vale a reflexão. Aqui é um ponto interessante nesse julgado. A Comissão Interamericana propôs uma compreensão que a Corte Interamericana rechaçou. A Comissão Interamericana propôs que a decisão por tribunal de jurados que não deliberasse e não exteriorizasse as suas razões era uma decisão inconvencional. A Comissão Interamericana condena a maneira pela qual tribunais de jurados decidem as suas questões. E a Corte Interamericana, que é a instância de julgamento, não acolhe essa compreensão da comissão. E esse caso é bastante interessante. Diz a Corte Interamericana: não é possível entender como inconvencional um procedimento do processo penal que é observado por pelo menos 21 dos 35 países submetidos à Organização dos Estados Americanos. A Corte Interamericana, além de mencionar decisões que são relevantes e precedentes padrões da Corte Europeia de Direitos Humanos, ou seja, faz aqui um diálogo entre cortes muito interessante, menciona que no caso dos julgamentos por vereditos, por jurados leigos, que decidem por quesitos, é o caso do direito brasileiro, o dever de fundamentação ele era exercitado de modo que, em verdade, era preciso estabelecer que o destinatário da decisão compreendesse o percurso racional dessa decisão. Veja que interessante. Não é o fato do jurado não exteriorizar as suas razões que permite a afirmação de que essa decisão não tem fundamentação. Disse a Corte. É preciso atentar à própria peculiaridade do procedimento do júri, especialmente o modo pelo qual as teses são apresentadas a esse conselho de sentença e como se estabelece o papel do juiz e das partes nos esclarecimentos aos jurados sobre o modo de apreciação dessas teses, que você, revisitando esse caminho de percurso racional, consegue enxergar ali a fundamentação alcançada pelo Tribunal do Júri. Há um ponto que particularmente acho sensacional dessa decisão. Diz a Corte Interamericana que o dever de fundamentação não é apenas uma garantia do acusado submetido ao Tribunal do Júri, mas é uma garantia de toda a coletividade, e especialmente as vítimas desse crime e seus familiares, que esperam do Poder Judiciário, na manifestação de suas decisões, que renda contas do modo pelo qual esse Estado respondeu à grave violação de direitos humanos. É muito interessante essa lição que a Corte Interamericana deixa para nós. Não se faz hermenêutica de direitos fundamentais unicamente a partir dos destinatários de uma determinada garantia ou de um determinado direito. A vigência e o plano que estabelece o que seja a proteção dos direitos fundamentais, ou num plano mais amplo dos próprios direitos humanos, merece a consideração de que os destinatários dessas obrigações impostas ao Estado são não apenas aqueles submetidos à jurisdição, mas também aqueles que depositam na jurisdição a expectativa de uma resposta lídima, civilizada e jurídica ao que seja o fenômeno da criminalidade. O Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos tem dado lições, repetidas vezes, a respeito da importância de atenção não apenas à vítima direta dos crimes, mas também ao que seja os familiares atingidos pela ação criminosa e, sobretudo, a coletividade que deposita no Poder Judicial a expectativa da resposta lídima, jurídica, civilizada ao que seja a grave violação de direitos humanos espelhada na prática de um crime grave, como esse noticiado na Nicarágua e, no caso brasileiro, os crimes dolosos contra a vida. Esse caso, portanto, deixa uma lição fundamental. Eu vou deixar aqui no link fixado no nosso perfil do YouTube o link para essa sentença da Nicarágua e esse caso.
E na sequência também vou divulgar no meu perfil do Instagram e também no nosso canal aqui do YouTube um texto que eu escrevi sobre isso. É um capítulo de livro em que eu justamente desenvolvo as ideias dessa sentença e como ela deixa lições importantes para o direito processual penal brasileiro. Mas por hora, visita esse link na sequência e reflita aqui comigo. Não se trata de uma exceção ao dever de fundamentar quando nós vemos no tribunal do júri a necessidade de respeito à decisão do jurado a partir da íntima convicção. Não é uma exceção. Trata-se verdadeiramente de um caminho próprio do dever de fundamentar. E como se faz esse controle? A partir da revisitação do percurso racional pelo qual esse jurado construiu sua decisão. Essa compreensão em tudo casa com o outro tema que eu já mencionei aqui também no canal, o controle dirigido a decisões arbitrárias proferidas pelo tribunal do júri. Tema, diga-se de passagem, de repercussão geral de números 1087 do Supremo Tribunal Federal, que discute lá se a absolvição do tribunal do júri, porque observa a soberania dos vereditos, poderia ou não admitir o recurso acusatório que se dirige a essa decisão. Claro que sim, porque em caso contrário nós estaríamos fomentando o sentido de impunidade nos termos que estabelece a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas a lição desse julgado na Nicarágua, além dessa questão do controle de decisões arbitrárias, é: Tribunal do Júri observa dever de motivação de suas decisões. É um caminho e um percurso racional próprio, mas é dever do Estado como um todo, seja se manifestando pelo juiz togado, seja se manifestando pelo conselho de sentença no Tribunal do Júri, permitir aos destinatários dessa decisão, acusado e coletividade de vítimas, que conheçam o caminho, o percurso, o modo pelo qual esses jurados construíram o veredito. Ok? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que estudam e a quem possa ser útil igualmente. E claro, né? Aciona o sininho aí para as notificações de novos vídeos. Eu espero você aqui no Pensando Direito. Até a próxima.